Paz seja convosco. Amém. Estamos meditando dentro da pergunta número 36 do Catecismo de Westminster, cuja pergunta é: quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção, regeneração e delas procedem? Respondemos que as bênçãos que procedem da justificação, adoção e regeneração são certeza do amor de Deus, paz de consciência, interação no Espírito Santo e perseverança na fé em Cristo. Mas pastor Paulo, você não falou nada disso até agora. Você só falando de justificação, só falou de regeneração, de adoção. Pois é, as bênçãos da salvação é agora. Agora é a hora da bênção. Segura aí! Segura, fião! As bênçãos da salvação. E a igreja diz amém. Faz mãozinha de receba. Você na internet também faz assim, ó, pega, não deixa escapar. Oh, Jesus. A adoção é um ato da graça de Deus em Cristo. Ninguém se faz filho de Deus. Por isso que nós já falamos, por mais que seja chocante, que fazer apelo não é bíblico. Não existe essa questão, entendeu? Dentro das Escrituras. A condição de aceitar a Cristo é muito mais uma explosão do coração, algo que você não consegue mais conter, como uma represa, com as águas do rio Negev, as torrentes do rio Negev que você não consegue conter. A adoção é um ato da graça de Deus em Cristo. Ninguém se faz filho de Deus. A ordem da salvação é a seguinte: eleição eterna, nascimento com queda, nós nascemos já caídos já. Chamado, aí ele muda um pouco a sequência nossa: justificação, adoção, regeneração, que é a santificação progressiva, e a glorificação na vida de Cristo. Mas as bênçãos decorrentes da adoção são as seguintes, abre aspas, 2 dedos, travessão. Isso não é da época da Luísa. Quando a gente ia fazer redação ou escrever algum texto, o professor falava 2 dedos para criar o parágrafo, né? Como é que você coloca? É da minha época, claro, 67, tá? Minha mãe não gosta, mas mãe. Primeira bênção, Mateus capítulo 6, verso 26. Se não bastasse você ser adotado, chamado, eleito, Ele sabe que você vai choramingar aqui na vida o tempo inteiro, então Ele concede algumas coisas para você. Primeiro, Mateus capítulo 6, 26, é o Daniel que tem que ler. Vamos fazer silêncio? Já. 6, 26. Observai as árvores dos céus, não semeia, não colhe, nem ajuntam. Deixa ele. Contudo, vós, pais celestes, aos sustentam, porventura, não valeis vós, mas do que hadas. Observai as aves do céu. Você olha as aves do céu? Você olha, né, Menise? Veja que a Menise aposta as fotos. Observai as aves do céu. Você já viu alguma ave do céu semear sementinha? Você já viu alguma colher? Colher sim, né? Colher elas colhem, né? Mas não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Primeira bênção, sustento. Não há um justo que perece por falta de alimento. O Senhor, Ele garante: em você tendo o que vestir e o que comer, estejai satisfeitos. Então as bênçãos, a primeira bênção do Senhor é uma bênção básica, tá? A primeira coisa que você se preocupa é com o alimento. Você não vai se preocupar com carro, com apartamento, se você não tem o que comer.
O básico do ser humano é a alimentação. Por isso que nós temos que cada vez mais abençoar vidas com os nossos alimentos. Então o Senhor nos garante que aqueles que são filhos, eles são sustentados por Ele no alimento e também nas necessidades. Romanos capítulo 5, de novo Romanos, vai vir 3 de Romanos aí, não fecha não, hein? Os romanos estão agora. Romanos capítulo 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Segunda bênção depois do sustento é a esperança. Então, quando a gente pensa no sustento, por exemplo, a gente via a condição do povo no Êxodo, em que Deus fala: eu vou mandar para vocês o maná. Eu vou mandar, vocês colhem, comem na segunda, aí recebe na terça, come na terça, quarta e assim por diante. As pessoas, elas tinham a esperança, alguns não tinham. O que eles faziam? Guardavam em casa, pegavam a mais, porque se Deus não der, eu guardo aqui. Isso não quer dizer que nós não devemos ter as nossas reservas, chama-se reserva de emergência. Então, dentro do negócio de milhas que eu acompanho, tem lá 3 perfis. Tem o perfil devedor, tem o perfil neutro, ou seja, suas contas elas zeram com as suas receitas, e você tem o perfil livre. Com o perfil livre, você tem que fazer o quê? Começar a guardar reservas. Você guarda para os dias maus, porque eles vêm. Dias maus eles vêm. Mas nós temos a esperança de um Deus que nos promete que Ele vai nos abençoar com o básico. Se você quer ter um Jeep Cherokee, trabalhe para você ter, entendeu? Se você quer estudar, quer um cargo de estude, invista, tá? Mas o básico Deus garante. Nós temos que ter essa esperança. E a esperança não é só no âmbito material. Nós estamos falando aqui no material, mas não é só no material. Quando nós falecermos ou quando Cristo voltar, nós vamos encontrar eles nas nuvens. Acabou, entendeu? Por mais que nós soframos, por mais que a gente seja rejeitado aqui na terra, nós temos a esperança que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Eis que irei para vos fazer morada. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Então Ele está preparando a tua casinha lá, entendeu? Não sei se Ele vai deixar a gente junto, perto e tal, mas a casinha está lá, entendeu? Romanos de novo, Romanos 8 38 e 39. 38 e 39. Esse aí sabe de fora. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A esperança, aqui é acrescentada a segurança. Ele tem a esperança, mas ele está bem certo. Não é só esperança, é segurança. De que nem a morte, se eu morrer hoje, por ser filho, eu continuo junto de Deus. Nem a vida e todos os labores que existem nessa vida. Nem os anjos. Porque se o anjo, mesmo que um anjo vier nos trazer uma palavra, e ela não estiver nas escrituras, que ele seja anátema. Nem anjos. E aí ele vem falando sobre os principados, ele está falando todas as hostes malignas, tudo o que o maligno ele pode fazer para atrapalhar a sua vida. Nem as coisas do presente, lutas, dificuldades que você tem hoje, nem do porvir, coisas que vão acontecer. Semana passada, estava conversando com o Nicolas, estava tudo certo, foi lá, semana bateu o carro. Nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem Lula, nem Maduro, nem PT, nem Movimento Sem Terra, nem quem quer, nem STF, nada, nem poderes. E aí ele vem falando, nem altura, nem qualquer coisa que esteja para cima ou que esteja para baixo,
nem qualquer outra criatura. Pô, se tiver mais alguma outra criatura, fora anjo, homem e tudo mais, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É a condição de você se arrepender e voltar o seu coração para Deus, tá? Sustento, esperança, segurança. Romanos 8,17. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Se você aceitou, se você converteu seu coração, se você foi chamado, eleito, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós seremos como Cristo, mas estaremos beneficiados dos benefícios que Cristo tem na eternidade. E aí vem, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, ou seja, se com Ele não sofremos, Não seremos. vida cristã, tira isso da sua cabeça. Vida cristã reflete sofrimento. Não é alegria, não é exaltação, é sofrimento. Porque você vive num mundo que não é o seu mundo. Você está aqui como uma pessoa que ela é transeunte. Nós meditamos em 1 Pedro, há uns meses atrás, mostrando aquela condição de que as pessoas vão visitar. Se você vai fazer uma viagem para um outro estado, para um outro país, as pessoas olham para você, vão querer cobrar mais de você, vão tratar mal você, porque você está vindo ali. E ainda mais se a pessoa for trabalhar e vai, pô, ele está roubando o meu emprego. Então as pessoas que estão no local que não são deles, eles são colocados à parte. Tem essa condição. Então todos os cristãos, eles sofrem. Isso não quer dizer que você tem que buscar o sofrimento. Muitos cristãos buscam o sofrimento, consciente ou inconscientemente. Nós deixamos de fazer coisas e as consequências, elas também vêm sobre as nossas vidas. E não adianta você falar, oi? Na maioria das vezes é uma ignorância. Tá? Mas a ignorância, ela não é justificativa para o erro. Você vai ser cobrado conscientemente da mesma maneira, tá? Só não vai haver o contexto de você ser doloso ou fez com intenção diante de Deus, mas vai haver consequências minimizadas, mas vão acontecer. Sustento, esperança, segurança. Romanos 8,17, herança. Nós somos herdeiros. Nós não recebemos ainda de fato. Nós vimos há uns anos atrás, sobre o contexto quando nós vimos escatologia, doutrina do fim dos tempos. Nós já somos filhos, mas ainda não somos. Somos herdeiros, mas ainda não somos, porque a gente ainda vive na terra. Essa herança, ela só vai ocorrer quando nós morrermos ou quando nós realmente encontrarmos o Senhor na eternidade. Então é o já e ainda não. Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. O que é Abba Pai? Não. O que é Abba Pai? Abba Pai? É. Você estava dormindo na aula passada? O que é Abba Pai? O que é pai? É fácil, né? O que é? Opa, mas não aguenta, né, cara? Paizinho querido. Quero, sentir o seu cheiro. Só as pessoas que estão perto dele. Entendeu? Eu saio com a minha esposa, ela fala assim, amor, como você está cheiroso. Ela fala, amor, como você está cheirosa. Mas vai alguém falar para Rosana que tá... Entendeu? Negativo, né? Negativo, né? Entendeu? Aí a gente esquece o cristianismo, né? Então vamos lá. Gálatas 4:6 novamente. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Nós temos comunhão. Eu sou
você é, nós chamamos juntos Deus de Abba Pai. Do louvor, né? Eu mandei um vídeo pro pessoal do louvor lá, entendeu? Eu vendo, mostra lá o cara, fala assim, eu vendo a gravação do louvor depois, né, no negócio. E o cara... Entendeu? O bom é que Deus recebe, entendeu? Tá? Então, nós como irmãos, nós comungamos de um mesmo Deus. Apesar de nós sermos diferentes, nós em essência somos um só. Nós temos pressupostos diferentes, nós viemos de contextos diferentes. Muitas vezes tem detalhes que nós acreditamos de forma diferente, mas mesmo assim nós somos filhos. Sustento, esperança, segurança, herança, comunhão, e para não faltar sempre, o que é o último degrau lá das bem-aventuranças? Os perseguidos. Disciplina. Hebreus 12:6. Que é esse barulho aí? Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Açoita? Açoita. Açoita. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Gostei do açoita. Açoita todo filho a quem recebe. Isaías 53. Luli, já que você açoitou a gramática, lê Isaías 53. Espera aí. Depois lá até se perdeu, né? Não, é que esse não estava na lista, eu peguei agora. Agora o Espírito falou no meu ouvido aqui, ó. 53, 4 e diante. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras somos sarados. Continua. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ponto. Mas agradou-se ao Senhor moê-lo. O que nós lemos agora na disciplina em Hebreus 12:6? Exatamente esse contexto, que é o que nós falamos antes do intervalo. Você vai voltar o seu coração para Deus? Ou você vai querer passar por tudo isso? Disciplina. Bênçãos decorrentes da adoção são as seguintes: sustento, provisão diária no nosso dia a dia, material, esperança no nosso coração, a segurança do cumprimento das promessas, a declaração de Deus que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, que há comunhão, nós temos pessoas que pensam igual, pessoas que vivem segundo o mesmo Deus, e também a condição da disciplina, porque toda vez que você sair da linha, porque Ele te ama, Ele dá uma ripa em você. Certeza da salvação. O Filho de Deus não precisa convencer a si mesmo ou convencer os outros da sua condição. Você é salvo? Sou. Como assim? Por quê? Como é que você me prova isso? Não tem como provar. Não há como provar. Essa convicção procede do Espírito Santo que opera no coração do cristão, criando a convicção do amor de Deus e da salvação unicamente em Cristo. Simplesmente eu sei. Quando alguém perguntar para você, você é salvo? Você tem que responder, eu sou. Eu sou. Não estou, eu sou. Eu estar quer dizer que eu posso perder. Eu sou é a mesma condição de Cristo, de Deus, que Ele fala, eu sou o que sou. Então eu sou salvo em Cristo, tá? Essa convicção procede do Espírito que opera no coração do cristão, criando a convicção do amor de Deus e da salvação unicamente em Cristo. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, 13 e 14.
em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, sempre é a palavra que faz a diferença, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Há um selo sobre a sua vida, ponto. O qual é o penhor da nossa herança. O que é um penhor? Hã? O que é penhor? Então eu tenho esse celular, uma garantia, tá? Eu tenho esse celular e falo, olha, esse celular vale R$1.000, eu preciso de R$200. Então eu entrego o meu celular como garantia, como penhor. Qual que é o penhor da nossa salvação? É a minha fé? É o meu coração? Não, é o selo do Espírito. Ele nos sela. Até o resgate da sua propriedade. Até quando? Até o resgate, até o fim. Por isso que Ele é um Deus Emanuel. Ele está conosco para sempre. Tá? Certeza da salvação, a fé. E aí eu vou falar com vocês o que é por último, o que é o primeiro. Porque tudo acontece a partir da fé. Nasce de Deus, a fé que é um dom de Deus, ele vem sobre a sua vida e você consegue aceitar Cristo, você consegue buscar a mudança do seu coração, você consegue, mas é a partir da fé, algo que é implantado por Deus no nosso coração. O que é essa fé, assim recebida como uma bênção decorrente do processo da salvação? O que é essa fé? Que não se move dentro de mim, me alcançou, né? Pode-se definir a fé como acreditar nas promessas de Cristo e acreditar que Ele é poderoso para cumpri-las todas, e são duas coisas diferentes. Uma coisa é você acreditar que a pessoa quer fazer, e a outra coisa é acreditar que a pessoa pode fazer. Pode fazer. Então nós acreditamos, nós estudamos, eu acredito que eu posso passar. Mas entre você acreditar e acontecer é diferente. Isso chama-se fé. Hebreus 11:1, se souber de cabeça pode falar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. agora sem ler. Ora, a fé é a Não, sem ler. Defina a fé a partir do versículo que você leu. Defina a fé. Defina a fé a partir do que você leu, nas suas A palavras. fé é a certeza Do que? que não se vê. Mas o que é que você não vê? A fé. As coisas de Deus, a ação dele, tá? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera que a coisa vai acontecer. Nós achamos, temos a certeza de que quando nós morrermos, nós vamos ver a eternidade. Mas será que você não vai ser comida pelas minhocas lá e não vai ficar lá no negócio, virar petróleo daqui a milhões de anos, né? Entendeu? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção, não é só a esperança. É a convicção de fatos que não se veem. É tudo que Deus está falando que vai fazer, que vai acontecer. Cadê? A fé não é uma criação humana baseada em esforço ou justiça própria. Muitas pessoas acham que a fé ela vai acontecer ou vai existir por causa minha, a minha dedicação. A fé que se firma em Cristo e nele confia como único e suficiente Salvador é um dom de Deus. Então essa é uma fé específica, não é a fé da telecena, não é a fé do que não sei quem vai eleito, não é nada disso, é a fé salvífica. A fé não é explicada pela racionalidade dos pensamentos. Me prova que você tem fé. Não tem, existe. Não é a ciência que prova. Não é originária de opções e desejos dos homens, mas é sempre um dom de Deus. Efésios 2, versos 8 e 9. Aí, ó. Heloísa. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. O que são essas obras que você pode querer se gloriar? As boas obras não são as más obras. As boas obras são resultado de justificação, ou seja, eu faço boas obras porque eu sou e não para ser. Por que que eles foram ontem evangelizar? Porque eles são e não para serem. Do Senhor. As boas obras são resultado de justificação e nem constituem mérito para a salvação, pois foram preparados por Deus na eternidade para que seus filhos andem nelas em novidade de vida. Então tudo que acontece, acontece segundo os desígnios do Senhor. Ele olha para o profeta e fala: antes que você fosse gerado, antes que você fosse substância informe no ventre da sua mãe, eu já o conhecia, no sentido de todos os seus caminhos já estavam traçados. Efésios 2:10, já foi? Não. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tudo o que você faz já foi preparado por Deus na eternidade. A fé não é uma capacidade pela qual o homem venha a merecer a sua salvação. Nesse caso, transforma-se a fé em obras. A fé, na verdade, é um dom de Deus, procedente da justificação, pelo qual Ele chama os seus filhos das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Então a fé não é algo que eu gero no meu coração, mas é uma coisa que Deus implanta. Colossenses 1:13. Só virar o banco. 1:13. Ele nos libertou do... Espera um pouquinho, vamos cantar a música para Moisés. Ah, já achou? Ah, você quer eu? Ah. Eu falei que estava bem tranquilo. Colossenses 1:13, vai lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos presos, só o 13. Você leu? Tá. Ele nos tira do cativeiro, na escravidão. Ele nos liberta. Além de nos libertar, ele nos transporta. Lembra da figura que eu falei para vocês do escravo? A gente estava lá no cativeiro, a porta abriu. A gente saiu? Não. Ele pega a gente e leva para o reino dele. O reino do Filho dele, do seu amor. Colossenses. A palavra da fé e o conhecimento. A certeza da fé procede sempre do conhecimento da palavra. A parte da leitura das Escrituras não existe fé. Fé é dom de Deus, mas ela cresce através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Tá? Então o crescimento da nossa fé, ela vem pelo tempo que você se dedica na leitura das Escrituras. A certeza da fé procede sempre do conhecimento da palavra. Pela palavra conhecemos a Cristo, que é o objeto da nossa fé. Sem o conhecimento de Cristo, a fé ela é inútil. É impossível depositar a confiança em algo que você não conhece. Ah, mas eu creio em Deus. Aí vem a luta e dificuldade e a pessoa abandona. Por quê? Porque ela não conhece o Deus que ela serve. E aí o trabalhar de Deus na nossa vida é que cada vez mais a gente consiga identificar a figura de Cristo nas situações. Mesmo em situações mais trágicas, a gente tem que entender que Deus está nessa situação. E não é uma questão de fatalismo, você querer criar um contexto, parece o Galvão Bueno lá, né? Olha, porque o cara vai jogar com o time tal e nunca perdeu nessa condição quando estava chovendo ou quando tinha o coelhinho da Páscoa. Você começa a criar, não é nada disso. Mas nós temos que entender que mesmo a colisão do Nicolas, que deu um prejuízo para ele, tem uma motivação, uma ação de Deus para que a coisa não aconteça qualquer coisa. Alguma outra coisa a gente não sabe. Talvez na glória a gente pudesse até perguntar para Deus: Deus, por que aquele dia aconteceu isso? Ele fala: ó, se Deus não tivesse acontecido isso, tinha acontecido isso. Entendeu? Sem o conhecimento de Cristo, a fé se torna inútil. Certeza objetiva é algo racional, não é algo que é subjetivo. A certeza objetiva da fé consiste na confiança de que Cristo somente pode ser conhecido pelo que foi relatado no Evangelho. Não há outra forma de você conhecer a Cristo.
Ele não revela outra forma a não ser através das Escrituras. E de que ele tem a capacidade real para fazer tudo o que é prometido por ele nas Escrituras. Ele fala e ele faz. João capítulo 5, verso 39. Evangelho de João. 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Como é que você examina? Com cuidado, analisando, prestando atenção. Estou lendo esse texto aqui, o que ele está falando? Leitura da Bíblia não é 100 metros rasos. Tá? Que dura a vida inteira. Então a gente tem que ler, examinar as Escrituras. Sabe que examinar eu fazer, entendeu? Examinar as Escrituras porque julgar nelas ter a vida eterna. Se você acredita realmente que as Escrituras são vida eterna, você tem que dar atenção para aquilo. Então, aqueles que têm carro, você vê a luz do óleo acendendo, você continua andando ou você para num posto? Por quê? Você entende que há uma consequência ali daquilo lá. Então nós temos que entender o conceito da consequência no mundo natural e você trazer para o mundo sobrenatural também. Examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim, elas que nos atestam a figura de Deus. A certeza pessoal, primeiro objetiva e agora subjetiva. A certeza pessoal segue inevitavelmente a primeira. Todo aquele que não aceitou a Escritura de forma integral e sincera não conseguirá jamais chegar à certeza pessoal da salvação. Se a pessoa ela aceita Cristo sem conhecer Ele, é algo superficial. É algo que... Às vezes eu vejo o carro, que nem o teto do carro do Felipe lá. Por que está queimado ali, entendeu? Porque não havia uma camada de verniz suficiente que pudesse suportar o sol de Brasília. Se a camada fosse suficiente, o que ia acontecer? Não queimava, polia, voltava ao normal. O cristão que acredita em Deus de forma subjetiva e não racional, com a primeira luta e dificuldade, ela abandona a fé. Porque ela não sabe em quem ela tem crido. Ela não sabe do sustento de Deus, ela não sabe da herança, não sabe da esperança. Ela não sabe que Deus pode estar disciplinando ela para trazer ela para perto de Deus novamente. O que ela faz? Abandona. Não tem fé. Uma fé que vem de Deus e uma fé que não é edificada. Você não faz essa fé crescer através da meditação das Escrituras. A certeza pessoal é o sentimento de segurança que envolve uma firme convicção do perdão dos pecados, da salvação eterna em Cristo. É algo que procede de Deus. João capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Leia numa condição negativa. Quem não crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior não fluirão rios de água viva. Nós seremos rios secos. Sequidão. Tá? Sequidão. Essa certeza, ela faz com que essa água ela esteja minando sempre. E quanto mais você busca Deus, mais essas águas elas fluem. Não para você só saciar, mas para que você possa saciar outros. É a figura do copo d'água, que você vai enchendo o copo d'água, chega uma hora que ele transborda. E quando ele transborda, ele alcança as pessoas que estão à volta. É isso que nós temos que fazer. Buscar essa figura de Deus o máximo possível, porque cheio do Espírito Santo, o que acontece é que nós vamos alcançar e impactar outras vidas. Amém, queridos? Amém. Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela pergunta 36, que nós podemos estar meditando. Queremos, Pai, pedir que estas verdades, elas possam ser uma realidade nas nossas vidas e que nós possamos testificar, não apenas de palavra, mas no Teu Espírito e em ação, para alcançar as vidas que perecem, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém.